é a minha máquina a laser que eu comprei na Dui. Essa daqui é uma das minhas bonecas preferidas de Monster High. Não? Enfim, esse daqui pra mim é um absurdo de lindo e perfeito. E eu fiz os recortes, ó, com o feltro. Oi, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tô um pouquinho sumida. Meu plano era fazer um vlog por semana, mas demos uma sumida aí, né? Gente, tanta coisa aconteceu, tanta coisa que eu estou fazendo e novidades pra falar. Ai, estou muito feliz. Demos uma sumida aí, né, do canal essa semana, porque eu não dei conta de vir fazer vídeo e viver a vida e fazer tudo o que eu preciso fazer. Inclusive, a partir de agora, nós temos coisas demais para fazer. Então, vamos lá. Atualizações. Lembra que eu tô falando aqui há mó tempão que eu estou com um projeto e que tá vindo algo aí, mas para vocês também não criarem muita expectativa. Então, uma coisa chegou que eu estava falando, que eu queria muito que chegasse logo, que é a minha máquina a laser que eu comprei na Dui. Essa daqui é a Dui Flow e eu estava esperando muito tempo por ela. Porque o que que aconteceu? Eles fizeram um lançamento de uma nova máquina laser, só que essa máquina é um laser de diodo, é um laser azul. E aí, eu tinha comprado essa máquina, só que como era pré-venda, não estava pronta a entrega. O prazo era de 15 dias úteis, ou seja, eu fiquei mais de um mês, mais ou menos, por aí, esperando a máquina. Só que o laser de diodo tem algumas limitações, não corta algumas cores, né. Corta alguns acrílicos, mas não corta algumas cores de acrílicos, corta feltro, mas não corta feltro branco. Tem algumas coisas, assim, que ele não corta muito bem, ou não corta nada, né. E aí, eu fiquei nesse tempo de espera da de fazerem a máquina, eu fiquei pensando muito se isso ia limitar as coisas que eu queria fazer. E ia mesmo, porque eu tenho muitas ideias e, como eu falei, o laser de diodo ele tem a limitação. Por exemplo, eu não ia conseguir cortar nenhum acrílico transparente branco, eh, com glitter, sei lá, algumas coisas assim. Só que eu queria trabalhar com isso também, né. Querendo ou não, branco e preto são cores muito presentes em muitas coisas. E aí, ter essa limitação do branco pegou muito em mim, sabe. Então, eu entrei em contato com eles perguntando se eu podia pagar a diferença e pegar a do iFlow. E aí eles foram super solícitos. Gente, eles são incríveis, incríveis. E aí eu fiz essa troca da máquina, né. Só que quando eu fiz a troca, eles tinham acabado de me enviar a outra. Então eu tive que esperar a outra entrar no processo para voltar para a empresa, e aí eles me enviaram essa daqui. Justo, né, claro. Enfim, e foi por isso que teve essa demora. Mas, ó, perfeito, incrível, eles são 10 de 10. Ontem eu tive um probleminha com ela, na verdade eu acho que ela já veio assim, que os espelhos do laser eu não sei como você funciona, eu também sou muito nova nesse negócio de laser, mas assim, o laser tem que passar por vários espelhos até chegar na lente e cortar. E aí, o espelho central, ele veio meio desregulado, não veio muito certo. Então, eu estava tentando cortar as coisas e ele estava duplicando. Estava cortando em cima e cortando embaixo, cortando em cima e cortando embaixo. E aí eu entrei em contato com o suporte e a gente ficou de 1 hora da tarde até 5 e pouca, tentando consertar, né, porque
Foi o que eu falei, eu sou nova nisso, eu nunca tive uma máquina laser, então eu não sei consertar as coisas ainda, né. E aí, nossa, foi incrível mesmo. Obrigada, Igor. Provavelmente você não vai ver esse vídeo, mas obrigada pelo suporte. Enfim, e aí eu já estou fazendo algumas coisas com ela, estou maravilhada, estou muito feliz, tá bom? Eh, Vamos lá. Agora que já tá tudo se encaixando, posso contar pra vocês o que eu quero fazer, né. Mas calma aí que eu vou botar o microfone aqui. Eu estou criando uma lojinha, só que essa lojinha não vai ser um armarinho convencional, que vende fios, que vende linhas diferentes, que vende coisas próprias para armarinhos, sabe. Eu não quero trabalhar com isso, eu não tenho espaço para trabalhar com linha, eu acho que também é um negócio meio complicado para comprar, vender, enfim, eu não quero trabalhar com isso. Mas eu trabalho nesse mercado de amigurumis fazendo crochê há 5 anos. E aí, eu sei que nós temos uma carência de coisas para amigurumis, porque, né, amigurumis precisam de muitas coisas, principalmente o tipo de amigurumi que eu faço, e muitas outras pessoas fazem, mas eu tô dando meu exemplo, né, porque sou eu. Eh, por exemplo, acessórios para amigurumis, como espadas. Você vê isso vendendo por aí? Você vai ali no armarinho e consegue comprar um kit de espadas do Zoro? Não consegue. Óculos para amigurumis. Tem alguns armarinhos que realmente fazem óculos, já estão aí fazendo alguns óculos, mas são óculos simples. E tudo bem, porque é o tipo de não material, né, porque é o tipo de produto que mais sai, são os óculos simples. Mas, por outro lado, quem faz amigurumis mais detalhados e mais específicos, por exemplo, os amigurumis de animes que eu faço, alguns amigurumis precisam de acessórios específicos. Por exemplo, eu gostaria de trazer óculos para amigurumis, mas não só os óculos pretinhos normais, eu quero trazer óculos diferentes. Por exemplo, o óculos do Nanami, é um óculos cinza com uma lente amarela, se eu não me engano. Enfim, é um negócio muito específico que você não acha por aí. E eu gostaria de trazer isso para o mercado. Óculos da Seiko, de Dandandan. É um óculos que você também não vê, não consegue achar próprio para amigurumis, né, ou outros bonecos artesanais, mas você não consegue achar esse tipo de produto. E aí a minha ideia é trazer isso pra gente. Gostaram? Gostaram? Quero trazer recortes de feltro, porque esse mês eu sofri pra fazer essa menina aqui. Gente, não tem como. Depois eu vou mostrar eles com calma, mas esse mini laço aqui, ó, que nem ficou um lacinho, assim, tão perfeito, porque é crochê e eu particularmente não consigo usar agulha menor do que 2. Pra mim não dá. Então, o menor laço que eu consegui foi esse daqui. Esse outro aqui também, ó, do pezinho, nossa, isso daqui é tão chato, dói tanto o dedo pra fazer isso. Então, não seria muito mais fácil se você tivesse esse lacinho aqui já pronto, apenas para colar? Seria muito mais fácil, diminuiria o seu tempo de produção. Então, são essas pequenas coisas, sabe, que eu quero fazer, trazer pra gente. Enfim, então o foco da lojinha vai ser recortes de feltro, recortes resinados, teremos algumas coisas de MDF para cenários de foto, porque vocês sabem que eu amo fazer isso. Teremos também alguns outros, produtos de acrílico, não só para amigurumis, mas para o ateliê e tal, tá bom? Então, assim, eu estou muito empolgada, já estou fazendo alguns produtos com isso. Tô testando alguns tipos de resina já há um tempo, mas acho que agora eu encontrei a que eu gosto de trabalhar. Já fiz algumas coisas para teste. E aí teremos tudo na lojinha em breve.
a abertura da lojinha vai ser no dia 15 de novembro, então até lá eu tenho que fazer muitas coisas. Como sou eu que faço tudo, então eu não consigo fazer 100 produtos diferentes de uma só vez. Eu tô selecionando os produtinhos que eu quero lançar agora de primeira para vocês, e aí depois com o tempo eu vou adicionando mais coisas, inclusive eu gostaria também que vocês me mandassem indicações de produtos que vocês gostariam de ter, acessórios para amigurumis, né. Eu acho que vai ser bem legal. Um acessório que eu tô há um tempinho já criando são os óculos, como eu falei pra vocês. Esse daqui eu fiz de MDF, pra ver se o tamanho ia ficar bom, se ia ficar legal. Esse daqui foi o teste final, porque na verdade eu fiz muitos testes. Olha aqui, nesse potinho, são todos os testes que eu fiz que não deram muito certo. Esse daqui é a versão do óculos fechado, né. Esse daqui é o vazado e esse daqui é o fechado. Só que eu tive um problema com o corte, como eu falei no começo, que a a laser estava duplicando, né, e aí acabou marcando a lente do óculos. Não vou colocar para venda, mas eu vou usar para mim. Então eu deixei aqui e vou usar quando eu precisar. Mas, por exemplo, para eu testar os modelinhos de óculos, eu fiz vários no MDF, fiz alguns tamanhos, mudei também o tamanho da armação, né, para não ficar tão fina. E aí tem vários testes aqui. Esse daqui foi um teste que quebrou também. Outro teste de óculos. Esse daqui foi um teste do laser que não deu muito certo. Enfim, tem vários testes aqui. Opa. E aí, o resultado final ficou desse jeito. Como eu aprovei ele no MDF, então eu fiz no acrílico e ficou muito legal mesmo, ó. Vou colocar aqui na Sakura para vocês verem como que fica. É, na Sakura é um pouco difícil, porque ela tem muito cabelo. Deixa eu tentar no outro. Os óculos ficam assim. Eu fiz eles na medida dos bonecos que eu faço, que é normalmente um padrão, né, por aí. A cabeça dos meus bonecos tem 54 pontos baixos ao redor. Então eu acho que é um tamanho ok para poder fazer. Esse daqui é o tamanho M. Coloquei ele como tamanho M, porque tem gente que faz bonecos maiores e tem gente que faz bonecos menores, né. Então, eu aumentei e diminuí alguns, mas esse daqui é o tamanho M, deixei a haste bem grande. A haste é feita de arame, e aí você pode medir no seu boneco e cortar, se quiser, ou pode dobrar para ficar atrás das orelhas. Se você quiser encaixar por dentro da cabeça também pode fazer, tá bom? Isso aí depende de vocês, como vocês vão personalizar os amigurumis. Mas o óculinho ficou assim, tá parecendo Harry Potter. E aí, como esse daqui ficou perfeito na minha concepção, agora eu já posso produzir de outras cores e também com lentes coloridas. Quero fazer alguns com lente colorida, como o do Nanami, né, que eu falei. Tem alguns outros personagens que usam óculos com lente vermelha, com lente azul. Então, eu vou fazer esse mesmo modelinho, só que de outras cores, com lentes coloridas. Aí, além dos óculos redondos, eu também quero fazer óculos quadrados, óculos retangulares, óculos aqueles óculos de gatinho também puxado para cima, quero fazer vários modelinhos. Então se você não quer perder nada do que eu estou fazendo, me siga no meu Instagram e também no Instagram novo da lojinha. Ontem eu fiquei fazendo alguns recortes de feltro e eu gostei muito. Eu fiz alguns tamanhos mais usáveis, né.
Esse daqui, por exemplo, é dois centímetros, esse daqui é 1,5 e esse daqui é 1 centímetro. Então, fica assim, esse daqui também é 2 centímetros, ó. Só que são tipos de narizes diferentes, e esses tipos de recortes são perfeitos para amigurumis de chenille, né, que é apenas colar no bonequinho e já tá pronto. Sem contar que deixa super fofo por causa dessas boquinhas, né. Então, assim, eu tô muito apaixonada, quero fazer de outras cores também para colocar na lojinha. Então tudo isso daqui que eu tô fazendo no momento é para ter na lojinha, tá bom? Lacinhos também eu estou testando, eu acho que eu vou botar 2 tipos de modelo lá. Esse daqui são os recortes que eu fiz, e aí eu preciso separar e embalar. Isso daqui, olha que coisinha mais linda, são mini sakuras. Também perfeito apenas para você colar nos seus amigurumis, colar onde você quiser colar. Isso daqui são algumas bochechas. Eu uso muito essas bolinhas rosas para colocar em amigurumis pequenos também. Não tenho nenhum aqui no momento, porque todos eu vendi no último evento, então mas quando eu fizer eu vou mostrar para vocês usando essas bochechinhas rosas, fica muito bonitinho. É isso, por enquanto temos pouca coisa de feltro e acrílico, mas essa semana eu quero fazer várias coisinhas ainda para colocar lá no site. Agora que eu já mostrei um pouquinho do spoiler do que vem aí para a lojinha, vamos falar de outros assuntos. Vamos falar sobre os bonequinhos do mês. No último vlog eu não consegui mostrar eles, e aí eu já apareço com eles prontos aqui. Então, deixa eu pegar todos eles aqui. Os personagens desse mês de outubro foram de Sakura Card Captors e tivemos a Sakura, a personagem principal. Ela ficou desse jeito aqui. Gente, eu tô muito apaixonada por ela. Assim, eu acho que foi uma das bonecas que eu deixei mais bonita em toda a minha vida. Eu realmente amei muito como ela ficou. Tô com pena de colocar pra venda, eu acho que eu não vou vender ela. Eu acho que ela vai ficar pra mim de recordação, vou colocar ela aqui, não sei, mas tá aqui e eu amei, ficou muito linda. Fiz também o báculo dela, ficou desse jeitinho, todo de crochê e arame. E aqui na pontinha eu coloquei um imã para grudar. Então ficou perfeitinha, muito linda. O segundo, que foi o Chorão. Esse boneco é muito barulhento, porque ele tem guizos. Toda vez que eu pego ele, me dá uma certa agonia por causa do barulho, mas ele ficou muito legal. Eu acho que depois eu vou abrir esse guizo aqui e tirar a bolinha de dentro. Ele ficou muito legal também. Olha como eu fiz as manguinhas dos braços. Ficou muito legal mesmo, gostei muito do resultado dele. Aqui eu coloquei o símbolo do Yin Yang resinado, um pedacinho de feltro para fazer o detalhe da roupa. E o chapeuzinho dele também ficou assim. Tá um pouco amassado porque ele estava ali deitado, né. Mas aqui atrás também tem o guizo, ó. Eu também amei como ele ficou. Estou realmente muito encantada com os bonecos desse mês. Eu amei como ele ficou, mas a minha preferida ainda é a Sakura. E por último, fiz o Yue, ou Tokito, né, mais conhecido como Tokito também, mas essa daqui é a versão dele original. E aí ele tem asas, essas asas aqui me deu um bloqueio e um trabalho danado. Eu acho que todos os personagens que têm asa
me dá um certo bloqueio, porque asa é muito complicado de fazer. Assim, não é tão complicado, mas é um negócio demorado e às vezes chato de fazer. Por exemplo, essa daqui, né, que é feita como se fosse mechas de cabelo, mas eu tive que endurecer as as asinhas para poder ela ficar firme, né, mas tá aqui. Eu fiz blocagem e para endurecer eu utilizei cola branca com água. Eu acho que eu vou fazer um vídeo ensinando como eu faço para endurecer peças assim. Eu uso também termolina, só que termolina em fio branco amarela. Então, se você tem costume de usar termolina, não use em amigurumis brancos, porque eu já perdi um amigurumi pequenininho, porque eu fui usar termolina no cabelo dele e o cabelo dele ficou amarelo. Então, cola branca dá super certo, ó, fica super bem estruturado. E ele ficou assim, muito lindinho também, olha a carinha dele, muito fofinho. Então esses 3 foram os personagens do mês. O único que tem a base é ele, porque eu estava com medo de colocar ele em qualquer lugar e sujar. Então, por enquanto, só quem tem a base é ele. Mas depois eu vou fazer as bases dos outros também. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero trazer para a lojinha, são as bases para vocês já colocarem os bonecos. E aí, esses foram os 3 personagens do mês. Qual que vocês gostaram mais? Eu, com certeza, foi a Sakura. Eu gosto muito de crochetar meninas, eu acho que tem mais detalhes, elas ficam mais bonitinhas. Não sei, eu gosto mais, são muito fofas. Nossa, esse vlog aqui vai ser só de atualizações praticamente. Então, falei da lojinha, mostrei os amigurumis do mês. Os da Akatsuki eu ainda não tenho, eu tenho só um saquinho com cabelos. Saquinhos com cabelos. E hoje eu quero fazer mais cabelos. Mas também chegou um negócio essa semana que eu estou esperando há meses. Como vocês sabem, eu coleciono bonecas, principalmente Monster High. E aí, eu tenho uma pessoa de confiança que importa pra mim, e eu vou importando aos pouquinhos e vai ficando lá na casa dela, até que quando tem um monte, ela me envia. E essa semana ela me enviou as minhas bonecas. Eu vou mostrar pra vocês. Ainda não vou fazer um tour pela minha coleção, porque como eu falei em outros vlogs também, eu quero pintar o ateliê, quero mudar as prateleiras de lugar e tô pensando em talvez comprar alguns móveis fechados para colocar elas e evitar pegar poeira, porque pega muita poeira aqui. Então, ainda não teremos um tour por todas as bonecas que eu tenho, e algumas também estão guardadas aqui nesse armário, mas vou mostrar as que chegaram. São coisas demais. Vamos começar pela primeira, que é uma boneca antiga. Calma aí. É uma boneca antiga que eu comprei num lotinho, mas ela ainda estava lacrada e estava por um preço muito bom. Eu não lembro quanto eu paguei nela. Eu acho que foi menos de 200, mas eu não tenho certeza. É a Jane. Eu estava doida por ela, porque ela tem um bichinho preguiça. E ele é muito fofinho, ó. Ele tá bem aqui. Ela é uma personagem super inteligente e eu gosto muito dela, apesar de não ser uma das principais, né, uma uma personagem que aparece sempre ali, aparece só de vez em quando, mas eu gosto muito dela. E a minha ideia é fazer a coleção de todas as básicas do formato G1. E aí, finalmente tenho ela lacrada, graças a Deus. E as minhas bonecas eu gosto de manter em caixas, exceto as da geração 3, porque elas são bonitinhas e as caixas delas eu não acho muito bonita para coleção. Então eu tiro elas da caixa, mas a G1 eu sempre deixo na caixa.
Essa daqui vai continuar na caixa, apesar das outras estarem sem, não faz mal. Tô pensando até em mandar fazer caixas para as outras, porque tem um artista no Instagram que faz caixas dessa daqui, né, da primeira geração de Monster High, personalizada. E aí, tô pensando seriamente em fazer isso, mas não agora, não agora. Esse ano eu não vou me preocupar com bonecas, tá bom? Agora as outras foram da Cree Production, que saiu nesse ano. É o relançamento das bonecas da G1, que foram lançadas há 10 anos atrás. Por aí, né? Eu acho que foi 10 anos. E aí, esse ano, teve o relançamento de algumas, como a Opereta e outras, e eu comprei elas também. Essas daqui foram importadas. A da Jane não, a Jane eu comprei aqui no Brasil, mas essas daqui foram importadas e por isso que demorou bastante. Essa daqui é uma das minhas bonecas preferidas de Monster High. Eu acho que ela tá concorrendo junto com a Draculaura ali, entendeu? Mas a Draculaura ainda tá em primeiro lugar. Eu amo muito a Draculaura. Mas a Opereta tá em segundo lugar. Eu tenho quase todas as bonecas dela. Eu acho que falta uma ou duas, que são bem difíceis de achar. Então, está aqui a Opereta muito linda, maravilhosa. Outra que, nossa, gente, essa boneca aqui é chata de achar e quando acha, o povo cobra também o zóio da cara. A Toralei, completinha, lacrada. Meu Deus, isso daqui é um sonho pra mim, entendeu? E aí ela está aqui. Todas essas também não vou tirar da caixa, até porque a caixa é belíssima, então elas ficarão na caixa. E quando tiver tudo organizado ali, eu mostro pra vocês, tá? Mas aqui está a Toralei, muito linda, com o gatinho dela aqui. Perfeita. Eu gosto muito dela também, então. Essa daqui, gente, isso daqui foi um ouro, entendeu? Isso daqui foi um achado incrível. Graças a Deus que eles relançaram essas duas, porque essas duas também são, não são difíceis de achar, mas são bem caras. As pessoas cobram muito caro por elas. E aí eu paguei o preço que o pessoal costuma comprar, só que eu paguei em bonecas novas e lacradas, entendeu? Isso daqui é um sonho pra mim, isso daqui é perfeito. São as gêmeas, a Mew Melody e a Persephone. Elas também são muito lindas. Eu sou obcecada por gatos, né, então assim, isso daqui pra mim é elite. Olha essas caixas, que coisa mais linda. Muito bonito, né. E você também pode colocar de lado assim, ó, e fica aparecendo as bonequinhas aqui. Ai, gente, isso daqui me deixa tão feliz, tão feliz. Eu espero que ano que vem tenha mais lançamentos pra poder eu comprar. Tem vários outros personagens que eu queria comprar, né, de relançamento, e eles ainda não relançaram, então estamos esperando. Agora, a última boneca que eu deixei para o final, porque essa daqui, gente, isso daqui é uma obra-prima, isso daqui é a elite das elites. A minha primeira boneca de coleção, literalmente de coleção, né. Isso daqui é das Collector. É uma linha própria para colecionadores, inspiradas na arte geek, né, no mundo geek aí, porque tem de Beetlejuice, agora teve de Noiva Cadáver, tem notícias que vai sair de Coraline, saiu agora também de Alien. Então eles fazem essas bonecas de coleção inspiradas aí em temas famosos do mundo geek, né. E essa daqui não tinha como eu não comprar, porque essa daqui também é um sonho pra mim, é um dos meus filmes preferidos. Os meus 3 filmes preferidos são Alice no País das Maravilhas, A Noiva Cadáver e Coraline.
Não, enfim, esse daqui pra mim é um absurdo de lindo e perfeito. Então, vamos lá. A caixa dela é toda, bonita e desenhada, tanto na lateral tem a foto da boneca. Aqui atrás tem o mundo, né, da noiva cadáver, e aqui tá a imagem da boneca também. E aqui do lado tá escrito Corpse Bride. E na frente, claro, a imagem da boneca, né. A caixa abre assim de lado e por dentro tem outra caixa. Ai, gente, olha como ela é linda, maravilhosa, incrível. Tudo bem que esse vestido é um pouco fubanga, né, o tecido que escolheram, mas assim, tá impecável, tá linda, maravilhosa. Aí a caixa também, ó, tem a imagem dela, aqui fala da Emily, só tem em inglês e francês, mas tá aqui escrito. Ao lado também tem a imagem da Emily com as borboletas. E aqui na frente você tira o acetato, né. Aqui, ó. Assim dá pra ver melhor. O sapato dela é o cachorrinho. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó, mas é o cachorrinho. E o brinco é a lagarta. Aqui na frente, na parte de cima, tem a coroa de flor com borboletas. Enfim, ela é muito linda e, como vocês já sabem, também não vou tirar da caixa. Aqui dentro é a igreja, ó. Muito linda, muito linda. Essa daqui eu acho que é a boneca mais cara da minha coleção. Eu paguei R$ 850 nela, mas isso daqui fica só entre a gente, entendeu? Ninguém mais precisa saber disso. E vocês também não vão me julgar com isso, porque eu coleciono. Se fosse para pagar para dar para uma criança, claramente eu ia te chamar de louca. Mas isso não acontece porque eu sou colecionadora e minhas bonecas ficam na caixa. Tô ouvindo alguém reclamar? Não. Pois é. E aí, quando eu ajeitar tudo bonitinho, eu vou colocar ela ali na minha coleção, assim, aberta, né, para todo mundo ver. Mas não pode tocar, só pode ver. Gostaram das minhas bonecas? Eu amei. O sushi entrando no meu vídeo. Então, gente, eu sumi por uma semana.
e esqueci de gravar para vocês, tudo bom? Gente, essa semana tá sendo tão corrida, porque como eu estou fazendo os bonecos da Katsuki, como eu estou preparando coisas pra lojinha, né, e também eu já estou pensando no evento que eu tenho que fazer esse mês, que vai ser o último evento do ano, graças a Deus. Então minha cabeça tá assim, ó, uma loucura. Ah, e nem contei pra vocês, mas eu também comecei a fazer terapia, exatamente porque a minha cabeça é doida, entendeu? Minha cabeça é assim, ó, 220 por hora, eu estou pensando em 1000 assuntos ao mesmo tempo, tem 50 abas abertas, 3 dessas abas estão tocando músicas, e é uma loucura, completamente uma loucura. Então, estou fazendo terapia, né. Isso é uma das coisas que, não me fez gravar nessa semana, porque a terapia da semana passada me deixou um pouco pensativa, e aí um pouquinho mal, entendeu? É engraçado, né, como que a gente cria os nossos próprios problemas e temos que resolver nossos próprios problemas. Essa é a vida. Então, isso é uma coisa que me fez afastar um pouquinho essa semana, porque além de um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu não estava mentalmente estável para poder ficar aqui conversando e tal. Eu estava assim numa bad. Na verdade, eh eu acho que eu passo mais tempo da minha vida nessa bad do que nessa tristeza, né, do que na alegria, talvez. Tudo bem que ninguém é feliz a todo tempo, mas não sei explicar muito bem. Mas enfim, vou parar por aqui pra poder não me enrolar. Mas é isso daí tá sendo pauta de terapia também, tá bom? Gente, eu comprei uma iluminação pra cá, depois vocês me falam se assim ficou melhor, né? E e aí eu acho que tá sendo legal. Mas enfim, eu acho que eu não mostrei pra vocês o quero que eu fiz como uma receitinha bônus, né, pra todos os apoiadores que assinaram o Crochê Vagar no mês de outubro, né. E aí eu fiz ele, mas acho que eu não mostrei aqui, então vou mostrar pra vocês. Olha, ele ficou super pequenininho, acho que ele tem uns 15 centímetros, mais ou menos. Fiz o rabinho dele, esse pompom aqui é a Fast Fine, se eu não me engano. É um fio já peluciado, né, Fast Fine, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza. E aí ficou assim, ó, bem fofinho. Aqui atrás fiz as asas igual o da Sakura, né, só aumentei um pouquinho mais aqui, mas o jeito de fazer a asa é igualzinho da Sakura aqui, ó. E aí ficaram os 2 assim. Eu queria ter feito ele um pouquinho menor para ficar na mesma escala da Sakura, sabe, talvez mais ou menos assim, mas acho que não ia dar tanto destaque, né. E também se a pessoa quisesse fazer somente o quero, ele ia ficar muito pequenininho, então eu fiz ele médiozinho, assim, desse jeito, e aí ele é um pouquinho menor que a Sakura, ó. A Sakura tem 18 centímetros, por causa do chapeuzinho, né, que é um pouco alto aqui na frente. E aí ele deve ter uns 15, por aí, né. Mas é isso, ele ficou assim. A campanha da Sakura já saiu do clubinho, mas você pode adquirir as receitas no meu site, tá bom? No meu site oficial ou no Etsy. Estão nos 2 lugares, caso você tenha perdido a campanha e queira fazer esses bonequinhos super lindos e bonitos, basta entrar no meu site. Aproveita que agora, nesse mês de novembro, tá o mês inteiro, até o último dia, com 35% de desconto. Todas as receitas, todos os e-books, tudo que tá lá tá com 35% de desconto. E quem é assinante do Crochê Vagar ainda tem mais um cupom de desconto para usar, então fica um desconto, assim,
maravilhoso, quase 50% ou mais de 50%, por aí. E aí, como eu falei com vocês, esse mês eu também tenho um evento, né, vai ser um evento de anime, geek, aqui na Barra da Tijuca, entre Recreio e Barra, e eu tô preparando alguns bonequinhos, tanto para levar para lá, como também eu queria testar alguns recortes de feltro, e aí eu fiz alguns bonequinhos para poder ver o tamanho legal que daria certo, né. Tanto para recortar para mim, como para recortar para vocês, colocar na lojinha e tudo mais. Então vou mostrar as coisinhas que eu fiz. É bem pouca, mas eu fiz. Então, vamos começar pelo primeiro. Esse daqui não tem nada de feltro, mas foi um amigurumi muito lindo que eu fiz. Eu acho que eu fiz na semana passada. Não, acho que foi final da semana. Entre a semana passada e essa semana, né. E e aí eu fiz o Psyduck, Pokémon. Pokémon muito fofinho. Eu comprei a receita dele no Etsy, mas assim, gente, procurem bem as receitas para vocês comprarem as receitas corretas do criador, tá bom? Da criadora, enfim. Porque lá no Etsy tem muita receita pirata. E quando eu falo que, ai, eu comprei receita no Etsy, eu não comprei essas receitas de combo, receita pirata lá, tá? Eu entrei na loja oficial do designer e comprei, tá bom? Então, por favor, sejam honestos e façam a mesma coisa, ok? Então, muito obrigada. Agora continuando. Então, eu entrei na loja dessa designer, que agora eu não lembro o nome, e aí eu comprei a receita do Psyduck, a receita do Slowpoke, só que o fio infelizmente acabou. E aí deu para fazer o corpinho, eu acho que esse daqui é o braço? Não, essa daqui é a perna. Enfim, deu para fazer as 2 pernas, os 2 braços e aqui a boquinha dele. Mas eu pedi um fio, né, então tá para chegar aí. Eu comprei apenas um novelo para terminar ele. Como esse fio aqui é o plume e eu não gosto muito, apesar da aparência dele ter ficado bem legal, eu não gosto muito de crochetar com o fio. Então eu não vou mais comprar, entendeu? Eu comprei só um novelo para terminar esse amigurumi aqui, e aí o que sobrar eu vou fazer alguns bonequinhos para sair mesmo, e não pretendo comprar novamente, a não ser que eu queria fazer novamente mais um Slowpoke, mas não sei. Se eu não me engano, eu tenho todas as receitas de Pokémon dessa designer, porque eu gosto muito. São receitas, assim, muito lindas e os bonecos ficam grandões, sabe. Então eu comprei todos. Tem o Meow também para fazer, mas eu tô esperando também o novelinho, porque eu só tenho um novelo aqui. E aí eu acho que não vai dar, né, porque ele é um pouquinho maior. E como eu fiz esse daqui e faltou, então eu pedi mais um novelinho também. E foi só isso. E aí, essa semana eu também comprei essas receitinhas de gato pão. Na receita tá escrito gato de pão. E eu achei muito fofinho, é um gatinho quadrado, bem rechonchudo, muito, muito fofo. E eu fiz os recortes, ó, com o feltro, recortei as bochechas e o focinho de gato. Esse daqui é tamanho 2 centímetros, tá? E aí eu fiz esse gato amarelo, laranja. Aqui tá bem amarelo, né? Pra vocês tá bem amarelo, mas ele não é tão amarelo assim não. Mas enfim, fiz esse cinza aqui, ó. Também coloquei as bochechas e o focinho de 2 centímetros. E fiz esse daqui, ó, branco e preto, mas ainda não coloquei o focinho, porque eu quero colocar o focinho dessa cor de rosa, e eu ainda não cortei. Então, o gatinho tá sem focinho. Mas agora eu já sei, né, o tamanho legal que fica para eles, e depois eu vou recortar. Eu quero colocar bastante cores
no lá na lojinha pra vocês. Até porque eu estava pensando, se eu quisesse fazer um gatinho todo preto, que cor de focinho eu colocaria nele? Aí eu tô em dúvida entre colocar um marrom escuro ou um branco. Acho que o branco ia ficar muito legal, ia realçar o gato, sabe. Então na lojinha eu quero deixar algumas cores, tipo rosa, marrom claro, marrom escuro, preto, branco. E se você tiver mais alguma sugestão aí, pode mandar pra mim. Já os personagens da Akatsuki, estou terminando de crochetar os cabelos. Já tenho aqui, ó, 2 cabeças prontas. Essas cabeças aqui é que eu já bordei, né, colei os cabelos. Então eu tenho do Orochimaru e do Obito, Tobi. Aqui no caso ele é o Tobi, não é o Obito, né. Aqui atrás ainda tem uma faixa de crochê, e aí você pode tirar a máscara e aparece o rosto dele bordadinho, com os olhos diferentes, né, e a cicatriz aqui em cima e aqui embaixo. Não coloquei orelha nele por causa da máscara, né, porque no anime quando ele é o Tobi, ele é todo coberto, então mal aparece, acho que nem aparece o pescoço dele, fica tudo preto, né, então eu não coloquei as orelhas. E eu achei que a máscara ficou bem legal, eu estava com medo de fazer ela e ficar esquisita, por causa desses desenhos, né, das máscaras dele, mas eu achei que ficou legal. E não é tão difícil de fazer. Fui passando a cola na máscara e colocando o fio por cima da cola. Mas os personagens da Katsuki eu quero fazer um vlog à parte, mostrando somente eles, somente a produção, depois deles todos prontos, né. Então esse vai ficar para o próximo vlog, tá bom? Então se você tiver interesse em ver os próximos personagens, até o próximo vídeo. Tchau.